Olá, eu sou o reverendo King School e neste vídeo nós vamos conversar sobre aquilo que se chama de imagens telesmáticas. Pois bem, toda vez que você for criar um anjo, que você for criar um demônio, que você for criar um protetor no astral para lhe servir, enfim, toda vez que você for criar um servidor no astral, é preciso três coisas. A primeira delas é que este servidor tem uma função. Você tem que dizer para que é que essa criação mental sua serve. Todo mago, ele cria seres imaginários e depois povoa o astral com alguns desses seus seres imaginários. Então você tem que ter uma função para esse ser imaginário. Você também tem que ter uma espécie de marca, uma espécie de selo, que é aquilo que as pessoas chamam de sigilo. E finalmente, o mais importante, e daí as imagens telesmáticas, você precisa dar um aspecto físico para esse ser que você está criando para lhe servir. E sem esse aspecto físico, não é possível trazer este ser e para a realidade em que nós vivemos e alojá-lo no astral. Então você se comunica com esse ser através desses três pilares fundamentais: da função que você dá para ele, do sigilo ou do selo que é característico dele e da imagem telesmática que você cria. Se você está fazendo um guardião astral, um anjo da guarda, um demônio, um servidor astral relacionado com um determinado planeta, você deve pegar símbolos desse planeta, você pode pegar animais que se relacionam, instrumentos como espadas, como tudo isso, para compor o aspecto físico. Então, a imagem telesmática, ela é feita através de um desenho, de uma pintura, de uma escultura, de uma colagem como as que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, entendido isso, o que é uma imagem telesmática, ou seja, é a representação física daquele ser que o mago, o bruxo, está criando, é entendido esses três aspectos da função, do aspecto físico, que é a imagem telesmática, e do sigilo. Eu vou mostrar para você algumas entidades, vamos chamar assim, que eu criei dentro desses três princípios. Esse aqui é o Barão Corneta. Então aqui você está vendo o silo do Barão Corneta, o sigilo, perdão, do Barão Corneta, ou o selo dele. Aqui você tem a aparência dele, como eu o imagino, e ele tem uma função. Então, qual é a função do Barão Corneta? É impedir que a vizinhança faça barulho de madrugada. Impedir que as pessoas não respeitem o descanso alheio e comecem a perturbar o sossego. Então, eu criei esta imagem telesmática através de uma colagem, isso aqui é uma colagem, e assim nasceu o Barão Corneta. Mas veja, o Barão Corneta, ele tem as três coisas que eu falei. Ele tem a imagem telesmática, que é a imagem física dele, como é que ele aparece, não é isso? Ele tem o selo do Barão Corneta, que é o sigilo, e ele tem a função, que eu acabei de relatar para você. Então a função dele é impedir que a vizinhança realize barulho, faça barulho à noite, perturbe o sossego, não respeite o descanso alheio. Então essa é a função do Barão Corneta, que a partir do momento em que existe a imagem física dele, o selo dele e a função, ele começa a existir nesse mundo aqui e também será possível acessá-lo no mundo astral, que é o lugar onde ele deve ficar e existir plenamente. A segunda imagem é a Lady Mildred.
a Lady Mildred, que é essa aqui. Também é uma imagem telesmática, né? Feita através de uma montagem artística. Ela tem o selo dela, né? A Lady Mildred, está ali o selo, ou seja, o sigilo dela. E a função dela é nos ajudar a acordar cedo pela manhã. Então, quando eu vou dormir hoje, eu mentalizo a Lady Mildred. E digo para ela, Lady Mildred, amanhã você me ajuda a acordar cedo, porque eu vou ter um compromisso e eu não posso ficar dormindo. Então, essa é a função da Lady Mildred. Ela também é um ser que existe no astral. Agora existe a representação dela, que é a imagem telesmática, que é essa mulher com esse vestido antigo, com essa face, não é isso? Então essa aqui é a imagem telesmática da Lady Mildred. Aqui está o selo dela, o sigilo, e a função dela é o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos a um outro exemplo aqui. Eu tenho duas cachorrinhas, que nós adoramos nossas cachorrinhas. Então essa aqui, ó, é a imagem telesmática que eu criei da Baronesa Zonaia, né? Então esse aqui é o sigilo da Baronesa Zonaia. Essa aqui é a imagem telesmática dela. Muito bem, qual que é a função da Baronesa Zonaia? É proteger as nossas duas cachorrinhas. Então hoje, quando eu saio com uma cachorrinha, quando eu vou ao shopping com ela, alguma coisa, eu já mentalizo a Baronesa Zonaia que me acompanha e proteja a minha cachorrinha, ou as minhas cachorrinhas, que são duas, para que nada aconteça com os nossos animaizinhos. Então essa aqui, esse aqui é um outro exemplo, a Baronesa Zonaia, né? É um outro exemplo de ser que habita no astral, de habitante do astral. É um ser que foi criado por mim, é um ser mental, ele é um servidor astral, mas que, no entanto, ele existe. Quanto mais você pensa no servidor criado, mais ele se fortifica. Então é assim que são feitas as egrégoras. Esse aqui, né? Esse cidadão aqui, ó, que não existia até algum tempo atrás, ó. Esse aqui é o Dr. Baleu. O que faz o Dr. Baleu, né? Essa aqui é a imagem telesmática dele. O que faz o Dr. Baleu? O Dr. Baleu, ele ajuda a encontrar coisas perdidas e também a organizar as coisas. Então, quando as coisas estão tudo bagunçadas, a gente pensa, poxa, Dr. Baleu, me ajuda a fazer isso aqui. Você já chama pelo Dr. Baleu e as coisas começam a funcionar. Então, isso aqui também é uma imagem telesmática. Ou seja, essas imagens são a representação física daqueles seres que estavam só na nossa imaginação. Muito bem, isso também tem muito a ver com aquilo que Aristóteles chama de entelequia. Entelequia é a passagem da potência para o ato. Ou seja, você pensa o projeto, depois você tem que realizar ele no papel e finalmente você tem que realizar ele no mundo físico. Seja uma construção, seja algum projeto de confecção, de indústria, alguma coisa assim. Então, no mundo da magia é a mesma coisa. Aquilo que você pensa, aquilo que está no seu mental, para que ele exista e você possa trabalhar com aquilo, você precisa trazê-lo para esse mundo. Ou seja, ele tem que sair da sua cabeça e ir para o mundo material. Então, a primeira coisa a fazer é criar a imagem física daquela entidade que você está criando, ou de uma entidade que você ouviu falar e que você quer trabalhar com ela, mas você não tem nenhuma referência. Então você cria uma imagem telesmática dela. Em segundo lugar, você dá uma função para ela, né? O que faz o Dr. Corneta? Ele impede das pessoas fazerem barulho e perturbarem o sossego. E finalmente você tem que ter um selo. Esse selo aqui, ó, que é o sigilo, né? O selo do Barão Corneta, que você desenha esse selo conforme a sua intuição, conforme o seu sentimento, ou conforme os seus mentores espirituais
lhe ditarem. Então você tem aí uma mistura de arte, porque você tem que desenhar, ou você tem que esculpir, ou quando você só tem o nome. Se você só tem o nome, não. Existem técnicas, por exemplo, a famosa ordem Golden Dawn, que, diga-se a verdade, a Golden Dawn trabalhou muito nessa coisa das imagens telesmáticas. E eles tinham todo um procedimento para criar uma imagem telesmática de um ser do astral, que eles só detinham o nome. Eles faziam isso através do alfabeto hebraico, cada letra tem um significado, eles desmembravam o nome, eles só tinham um nome, mas precisavam trazer para a realidade a imagem física, a imagem telesmática do ser com que eles trabalhavam. Então a Golden Dawn trabalhou muito com isso, mas isso é muito mais antigo do que a Golden Dawn. Isso já vem lá, desde os primórdios, são muito poucas religiões, né? Você pode contar nos dedos aquelas que não têm imagens, né? Porque através da imagem telesmática, aí vem a função, né? Tudo bem, eu criei a imagem telesmática, mas a imagem em si, ela tem algum poder? Na verdade não, né? Mas ela é um ponto de fixação para que você se concentre naquilo que essa imagem representa, naquele ser astral que essa imagem representa. Então, ela é ponto de fixação. Você, por exemplo, quando você faz uma oração para Santo Antônio, para São Benedito, você quando invoca Oxalá, você quando ora ao pé de uma estátua de Preto Velho, essas imagens, que também são imagens telesmáticas, elas são pontos de fixação para você se concentrar e para você abstrair o que está ao seu redor e para você sintonizar com essas energias benfazejas ou às vezes até energias perversas. Nós sabemos que tem gente que também faz esse tipo de coisa. Mas a imagem, a maioria das religiões, a maioria das crenças se utiliza de imagens. Então agora talvez você entenda melhor o que significam essas imagens, né? São pontos de fixação para que você se concentre e para que você se volte e interaja com as energias que as imagens telesmáticas representam. Assim como essa aqui que eu criei. Então essas imagens telesmáticas, assim como alguém criou o Santo Antônio, alguém criou o São Jorge, alguém criou o Exu Caveira, alguém criou o Santo Antônio, assim como alguém criou a imagem dessas energias, você também pode criar, você é livre para criar uma imagem e dar um nome para essa imagem, criar o símbolo dela e começar a pensar nela. À medida que você vai divulgando isso para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, à medida que N pessoas começam a se concentrar nessa imagem e voltar o seu pensamento para aquela energia, vai se formando aquilo que se chama de egrégora. É por isso que a arte é muito importante. Sem arte não há magia, sem magia não há arte. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você tenha entendido o que são imagens telesmáticas. Até a próxima.